Você já imaginou caminhar por ruas antigas, não sob o sol, mas sob a luz filtrada pela água do oceano? Já pensou que há cidades inteiras, com templos, praças e histórias, dormindo agora no fundo do mar? Pois é, o planeta Terra guarda segredos que parecem saídos de um sonho. E no vídeo de hoje, a gente vai mergulhar juntos nas cidades reais que foram engolidas pelas águas. Petrolândia, Brasil. Nos sertões de Pernambuco, existia uma cidade viva, pulsante, banhada pelo calor do sol nordestino. Mas em 1988, ela foi engolida não por um desastre natural, e sim por uma decisão humana. Com a construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, as águas do Rio São Francisco começaram a subir. Ruas inteiras desapareceram, casas foram deixadas para trás, e a antiga Petrolândia se transformou em uma lembrança debaixo d'água. Mas o mais curioso é que em tempos de seca, a cidade renasce. Quando o nível da represa baixa, emerge das águas a imagem impressionante da antiga igreja do Sagrado Coração de Jesus, com suas torres apontando para o céu, como se pedissem por ar. É um daqueles cenários que fazem a gente lembrar que o progresso cobra o seu preço, e que até uma cidade pode precisar reaprender a respirar. Acra, a cidade esquecida da Crimeia. Lá no Mar Negro, na região da Crimeia, existia uma antiga colônia grega chamada Acra. Fundada no século VI a.C., era um porto próspero, cheio de comerciantes, marinheiros e histórias que cruzavam o mundo mediterrâneo. Mas o tempo, o mar e as guerras acabaram apagando seu nome. Hoje, Acra dorme sob as águas, perto do Estreito de Kerch. Arqueólogos ainda encontram fragmentos de cerâmica, moedas antigas e pedaços de muralhas que resistiram ao esquecimento. É uma cidade que prova que o mar pode ser, ao mesmo tempo, túmulo e guardião da história. Port Royal, Jamaica conhecida como a cidade mais perversa e rica do século XVII, Port Royal era o paraíso dos piratas do Caribe. Bebidas, apostas, ouro e tudo o que o dinheiro sujo podia comprar. Mas em 1692, a própria natureza decidiu virar o jogo. Um terremoto devastador atingiu a região, seguido por um tsunami que tragou quase toda a cidade em questão de minutos. Metade da população desapareceu. E o que restou de Port Royal ficou submerso no Mar do Caribe, congelado no tempo. Garrafas ainda sobre mesas, portas ainda abertas, como se o caos tivesse apertado o pause. Hoje, mergulhadores exploram o local e muitos dizem que as ruínas de Port Royal são como uma cápsula do pecado, um lembrete de que até os impérios dos piratas têm fim. Xisheng, a cidade do leão, China. Imagine uma cidade inteira, com arcos esculpidos, templos, portões, esculturas de pedra e ruas perfeitamente desenhadas. Agora imagine tudo isso debaixo d'água, mas quase intacto, preservado como se o tempo tivesse parado. Assim é Xicheng, a cidade do leão. Ela foi construída há mais de 1000 anos e em 1959 ficou submersa por causa da criação de uma represa para uma hidrelétrica. Hoje, repousa a cerca de 40 metros de profundidade no Lago Tiandao. Diferente das outras, Xicheng não foi vítima da natureza, mas sim da modernidade. E o mais impressionante é que a cidade ainda está inteira, como se esperasse que um dia alguém abrisse suas portas novamente. Helike, Grécia. Séculos antes de Cristo, Helike era uma cidade-estado grega poderosa, localizada no Golfo de Corinto. Mas em 373 a.C., durante uma noite de inverno, um terremoto gigantesco sacudiu a região. O solo se abriu, o mar avançou e, em questão de minutos, a cidade desapareceu. As histórias contam que os sobreviventes ouviram o rugido da terra e viram colunas de fogo antes que tudo sumisse sob as águas. Durante séculos, Helike foi considerada uma lenda, até ser redescoberta no início dos anos 2000, enterrada sob camadas de lama e areia. É uma lembrança cruel de que até as cidades que parecem eternas podem ser engolidas pela força do planeta. Baiae, Itália. Se Roma era o coração do império,
Baiae era seu playground. Localizada às margens da Baía de Nápoles, era uma cidade luxuosa, cheia de termas, mansões, banquetes e intrigas. Imperadores e generais vinham para se divertir, longe dos olhos do Senado. Mas o mesmo solo que lhes dava banhos quentes também escondia um perigo: a atividade vulcânica da região. Com o passar dos séculos, a terra afundou lentamente e as águas do mar tomaram conta. Hoje, o que resta de Baiae é um dos sítios arqueológicos submersos mais impressionantes do mundo. Mosaicos, estátuas e colunas romanas repousando no fundo do mar, intocadas, como se a festa tivesse acabado ontem. Thonis Herakleion, Egito. Antes de Alexandria ser fundada, Thonis Herakleion era a grande porta do Egito para o mar Mediterrâneo. Uma cidade magnífica, cheia de templos e portos movimentados, ponto de encontro entre gregos e egípcios. Mas entre os séculos 3 e 2 a.C., um terremoto seguido de colapso do solo fez a cidade inteira afundar no delta do Nilo. Durante mais de 2000 anos, acreditava-se que ela era apenas um mito, até que, no ano 2000, mergulhadores encontraram suas ruínas intactas. Estátuas de faraós, esfinges, moedas, navios inteiros, tudo em silêncio, como se aguardasse ser redescoberto. Thonis Herakleion é uma verdadeira Atlântida egípcia, e a prova viva de que lendas, às vezes, nascem de fatos. Pavlopétri, Grécia. E por fim, chegamos à mais antiga de todas, Pavlopétri, no sul da Grécia. Datada de cerca de 5.000 anos atrás, é considerada a cidade submersa mais antiga do mundo. Lá embaixo, ainda é possível ver ruas, casas, pátios e até túmulos. Um traçado urbano completo, congelado no tempo. Acredita-se que terremotos e a elevação do nível do mar tenham sido os responsáveis por afundá-la. Mas a verdade é que ninguém sabe ao certo. O que se sabe é que Pavlopétri é um lembrete poderoso. Civilizações nascem, florescem e desaparecem. E o mar, paciente, guarda suas histórias até que alguém esteja pronto para ouvi-las. De Petrolândia às ruínas milenares de Pavlopétri, cada cidade submersa conta um capítulo da nossa própria história. Elas mostram como a Terra é viva, imprevisível e, acima de tudo, maior do que qualquer império humano. A água, que nos dá vida, também toma de volta o que um dia chamamos de lar. E a grande pergunta que fica é: quantas outras cidades ainda dormem no fundo dos oceanos, esperando ser redescobertas? Talvez, no silêncio das profundezas, ainda existam respostas que mudariam tudo o que sabemos sobre o passado. Se você curtiu essa viagem pelo fundo do mar, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que ama mistérios e história. E se quiser continuar esse mergulho, clica no vídeo que está aqui do lado. Nele, a gente fala sobre civilizações desaparecidas que podem ter inspirado as maiores lendas do planeta. Porque, no fim das contas, a curiosidade é só o primeiro passo. O resto está além do óbvio.